Glória a Deus. Segundas de Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá rápido. Diz assim a palavra do Senhor. Graças a Deus. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorando sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Continua. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Versículo 19. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Yes. My God. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Pode parar aí no 19. Depois morreu Eliseu, o quê? E o sepultaram. Presta atenção aqui. Quero te revelar mais uma coisa nesse texto. É interessante, né? Yes. Primeiro o rei de Israel vai ter com Eliseu. Vamos agora versículo por versículo para entender a profundidade disso. Lê o versículo 14. No 23º ano de... Versículo 14, certo? Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorando sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu é profeta, é homem de Deus. Está doente. Mas o rei sabia que, apesar da deficiência na sua saúde, isso não bloqueia a sua habilidade espiritual. O rei foi tão inteligente espiritualmente dizendo: o que está a faltar na minha nação é mulheres com capacidade de inteligência espiritual, é homens com capacidade de inteligência espiritual. Por isso muita gente está subindo o monte sozinho, está a descer, não tem vitória. Está a jejuar, mas não há vitória. Existem coisas na vida que você não pode fazer sozinho. Tens que ir ter com alguém que te vai orientar para você adquirir vitória que você precisa. Apesar da tua habilidade, apesar do teu diploma, apesar de você estudar o suficiente, existem coisas que não vão respeitar isso. Existem problemas que não vão respeitar isso. Existem posicionamento, posição social, apesar do cargo que você tem, não vai respeitar o teu cargo. Tens que se submeter a alguém que vai mudar os percursos dos ventos e te trazer resultados sobrenaturais no mundo natural. Estou a explicar para alguém aqui? Yes, papá. O que o rei fez? Foi e chorou. Sim ou não? A Bíblia fala: chorou amargamente. Um rei, na nossa ideologia humana, o rei é o número 1 da nação. É tipo o presidente da república. Número 1 da onde? Da nação. Mas ele reconheceu, sabendo que na minha nação, onde eu sou rei, tem um homem. Existe um momento que teu orgulho tem que ficar de lado para reconhecer que existem pessoas que Deus levantou para me abençoar, para me orientar, para me conduzir. Existem pessoas que Deus levantou que são bênção para meu destino, que são bênção para minha família, que são bênção para meus filhos. A diferença entre o rei dos sírios e outros inimigos de Israel é que todos tinham sacerdote, mas ninguém tinha um homem de Deus. My God. E o rei chegou, chorou e disse: meu pai. Aí imagina ainda rei, chega até o homem de Deus a chamar meu pai, meu pai. Porque saiu um pouquinho de barba, já não consegue chamar pai.
Está a pensar que o homem de Deus é amigo dele. Porque está a ganhar um pouco de salário, já não consegue falar pai. Você não sabe o que você está perdendo. Aleluia. No mundo espiritual, você só beneficia dos resultados de cada coisa quando você chama no nome cada coisa. Por isso Deus mandou Adão nomear. Não pode existir coisa na terra sem nome. Se você chama alguém de pai, o teu espírito reconhece, a tua boca confessa, os benefícios desta paternidade, desta aliança te acompanham. Existe diferença entre eu abençoar alguém como homem de Deus e alguém como filho. Como homem de Deus eu abençoo, mas os filhos herdam naturalmente do manto do pai, da graça do pai, da bênção do pai. O rei poderia ser, desculpa pela expressão, um tolo espiritual, um burro espiritual chegar. Ei, profeta, epá, estou em guerra. O rei é inteligente, é uma sabedoria espiritual. Eu sou rei, mas o meu reinado depende da direção espiritual que eu recebo. E a única pessoa que tem que me dar essa direção, man of God, é o homem de Deus. Então não posso chegar lá e falar como colega. Não posso chegar lá e manter o meu orgulho. Não, ele chegou e disse, meu pai. Lê essa parte aí, veja o que vai dizer depois. Joás, rei de Israel, desceu a ele chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Carros de Israel é uma pessoa. Yes. Preach, papa. Estão a entender aqui? É que o rei está a olhar Eliseu na dimensão que? Espiritual. Se você me olha como homem, como alguém que ri contigo, que sobe junto no mesmo táxi, nunca vai beneficiar nada. Você tem que ter capacidade de me olhar como teu pai e ter capacidade de entender a minha identidade que é espiritual. Por isso o rei está dizendo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Cavaleiro está a falar de pessoa. Carros está a falar de meio de quê? Estava a saudar os anjos que andam com Eliseu. Jesus. My God. Ele entendeu que este homem de Deus, ele sozinho é carros e ele tem que. Por isso ele saudou, meu pai, saudação ao profeta. Como ele sabe que o homem de Deus, os seus agentes que lhe auxiliam no ministério não são visíveis, mas são presentes. Invisíveis, mas presentes. Deixa também lhe saudar, porque eu sei que estão aqui. Seus carros e seus cavalos. Eu não sei se estou pregando no lugar errado aqui. Quando você se encontra com o homem de Deus, você não se encontrou só com ele. Há carros e cavalheiros que andam com ele. Yes. Quando ele determina, olha, na tua casa ordeno aquela maldição seja quebrada, há um carro e um cavalheiro que vai se mover para lá. Você está entendendo? Há um anjo que vai se mover para lá, para mudar o percurso e os teus resultados. Aprenda a olhar o homem de Deus com os olhos espirituais. Jesus. Senão nunca vai receber nada. O rei chegou e disse, meu pai. Seus carros e os seus quê? Cavaleiros. Esses carros e cavaleiros foi revelado quando Jazile, Eliseu orou para ele e os olhos se abriu. O que é que Jazile viu? Carros de fogo com ar. São aqueles carros e cavaleiros que ele saudou. Quer dizer, o rei está a olhar Eliseu numa dimensão gay. Aleluia. Versículo 2. 15 nesse caso. 15, E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Ok, espera.
Aqui o Eliseu está dando orientação ao rei para vencer batalha. Só que uma questão aqui, acho que já falei aqui, vou repetir. A batalha ainda não aconteceu. Os sírios ainda não vieram atacar. Mas o Eliseu já está lutando, o rei já está lutando na presença do homem de Deus. Ele disse: pega o arco. Quando ele pegou, Eliseu veio e colocou as mãos. A coisa que está caindo na tua vida. A minha pergunta é: você pegou aquele dinheiro para fazer negócio? Quem colocou as mãos por cima das tuas? Está entendendo, meu filho? Yes, papá. A Bíblia diz: Paulo, Barnabé estiveram a orar junto com os mestres. E o Senhor disse: ponham as mãos sobre eles. E lhe enviam na missão que eu tenho para eles. Quem te enviou? Quem te liberou? Quem te deu ou te conectou em autoridade acima das coisas? Por isso muita gente já está ficando maluco. Um ano de ministério, já está ficando maluco, está perturbado. Não, quem te enviou? Saber gritar não significa dominar demônios. Ter voz grossa não significa dominar espíritos. Espírito não foge em voz. Senão os kuduristas iam ser melhores homens de libertação. My God. Celebra Jesus. Jesus. Verdade ou mentira? É verdade. Eles gritam mesmo muito.